Então vamos lá. Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas coisas, olhei. Que coisas seriam essas? Apocalipse 1:19 esclarece: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então vamos lá. Primeiro, coisas que tens visto, ou seja, a glória de Jesus. Segundo, coisas que são, no caso, as 7 igrejas da Ásia Menor, que representam a época da igreja na terra, tá bom? Terceiro, coisas que hão de acontecer. O que haverá de acontecer? O arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a segunda etapa da volta de Jesus Cristo, e etc. O texto continua: E eis que estava uma porta aberta no céu. João capítulo 10, versículo 9, parte A. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A porta está aberta a todos os que por ela quiserem entrar. A porta não está aberta somente para os eleitos, para os predestinados. A porta está aberta a todos os que por ela quiserem entrar. E essas pessoas que quiserem entrar e passar por essa porta são os eleitos, são os predestinados. Este é o maravilhoso resultado da vitória de Cristo na cruz do Calvário, tá? Vamos continuar com o texto. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Esta era a voz de Cristo, que João reconheceu logo que a ouviu, tá? E a voz disse assim, a voz do Senhor Jesus: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Jesus estava falando de coisas futuras, de escatologia. Ele afirmou que uma sucessão de eventos haveria de vir. Ele não falou de coisas que poderiam ou não acontecer. Ele disse de coisas que devem acontecer. Isto demonstra a seriedade de suas revelações. Aqui não há margem para o futuro contingente condicional. Sabe, aquele futuro que pode ou não acontecer, dependendo do que nós semearmos, escolhermos. Não, aqui é o futuro que vai acontecer e ponto final. É o futuro determinado, decretado pelo Senhor. Existe o futuro condicional, existe o futuro contingencial, mas existe o futuro que também Deus determina, decreta, e é este futuro que Jesus está aqui se referindo, tá? É o futuro que vai acontecer. Segundo, versículo 2: E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Um trono estava posto no céu, e um estava assentado sobre esse trono. Bom, vamos dividir esse versículo em 2 etapas. A primeira: E logo fui arrebatado em espírito. Muitos não acreditam na separação do espírito e do corpo. Pensam que quando uma pessoa morre, morre ambos, o corpo, a alma e o espírito. Mas aqui fica clara a evidência de que o espírito pode se separar do corpo. Olha o que João disse: e logo fui
arrebatado em espírito, tá? Vamos continuar. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João diz que havia alguém assentado no trono, mas não diz claramente se era Deus. Talvez porque para ele era difícil acreditar que pudesse estar olhando para aquela cena e manter-se vivo. Coisa tremenda, tá? Um assentado no trono. E o que estava sentado, tá? E o que estava sentado, versículo 3, era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. As pedras preciosas nos fazem lembrar de seu brilho, de incomparável beleza. Este quadro nos faz perceber o quanto Deus é lindo e repleto de luz. Salmos 96, verso 6. Glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Então esse quadro já estava profetizado, tá? Do versículo 3. Vamos então entrar no versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Vamos lá. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Observem que havia um assentado no trono, e que em volta havia 24 tronos. Alguém poderia questionar, mas e os tronos de Jesus e do Espírito Santo? Irmãos, fica claro nesta passagem que não existem três deuses. Deus é um, e portanto só há um no trono. O trono de Deus, o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um. Existe apenas um ser assentado neste trono, um único Deus, tá bom? Então o Apocalipse está deixando bem claro que só existe um trono, que é o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem será perceptível nesse trono? Quem será que vamos ver neste trono? Irmãos, quem é o visível do Deus invisível? Jesus Cristo. Ele é o visível do Deus invisível. Nós o veremos certamente assentado no trono. Vamos lá, seguindo. E quanto aos 24 anciãos, segundo entendidos, tratam-se dos representantes do Velho e do Novo Testamento, tá? São 12 representando o Velho Testamento, que são as 12 tribos de Israel, e 12 representando o Novo Testamento, que são os 12 apóstolos. Então, ambas as dispensações, Antigo e Novo Testamento, estão ali representados nos 24 anciãos, segundo os entendidos, tá? Vamos continuar. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Coroa nos fala de vitória, nos fala de realeza e de glória, tá? É aquilo que o Senhor nos prometeu. Continuando, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Estes fenômenos são característicos da gloriosa presença de Deus, demonstram o quão tremendo Ele é, tá? Êxodo capítulo 20, versículo 18, nos dá um vislumbre. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina ou da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, tamanha a glória e grandeza
de Deus. Continuando no versículo: e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, tá? Esta é a menorá celeste. Vocês devem saber o que é menorá, né? Aquele candelabro judaico com 7 lâmpadas, né? 7 chamas de fogo, representando a presença excelsa do Senhor, nosso Deus, a luz do mundo, tá? Isso está escrito em Êxodo, capítulo 25, versículos 31 e 32, tá? Bom, já comentamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Para recordar, leiam Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. E observe que esta passagem relaciona-se às 7 características de Deus, tá? Que cremos se tratar dos 7 Espíritos de Deus. São 7 características que são identificadas, ou melhor, supostamente identificadas por Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Isso é o que nós cremos, tá? Versículo 6. E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Bom, e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Irmãos, mar na Bíblia representa os povos. Na terra o mar é turvo, porém no céu é transparente e limpo, tá? Então na terra a população é turva devido ao pecado, devido à queda, devido à corrupção, né? Devido à depravação. Então o mar tornou-se turvo, mas no céu será diferente. O mar será como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Louvado seja Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos torna alvos mais que a neve, tá? Continuando. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Irmãos, não está claro o que representariam esses 4 animais. Esses animais seriam algumas das ordens de anjos, tá? É o que acreditamos. Aparentemente, com a ação de vigias, devido à notável quantidade de olhos, tá? Uma notável quantidade de percepção, tá? De tudo que acontece ao redor. Alguns acreditam tratar-se das 4 características de Deus, e outros acreditam da sua jurisdição, tá? De qualquer maneira, a forma com que se apresentam nos faz lembrar algo de Deus, algo de Cristo, conforme nos explica o versículo seguinte. Então vamos a ele, versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, tá? O primeiro animal era semelhante a um leão. O leão é a figura de majestade e domínio. Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Vamos lá. Segundo animal, o segundo animal semelhante a um bezerro. O bezerro é figura de doçura e de sacrifício, de oferta. Jesus é o Cordeiro de Deus, tá? Então parece estar traçando um paralelo aqui. Vamos lá. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. Isso nos faz lembrar da encarnação de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 7. Diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tá? Então é bem interessante isso. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A águia representa o domínio sobre as alturas e a amplitude de sua visão, tá? Me faz lembrar a ascensão de Cristo e também a sua volta, tá bom? Vamos lá, versículo de número 8.
Vou ler. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Coisa tremenda, irmãos. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. É impressionante a semelhança desses 4 seres viventes do Apocalipse com os serafins contemplados pelo profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2, que leva o seu nome, livro do profeta Isaías. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Isso nos faz imaginar, irmãos, que esses seres eram também serafins, ou algo parecido, tá? Serafins é uma ordem de anjos, tá bom? Vamos continuar. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Olhos em abundância nos faz pensar em vigilância, observação, percepção total, tá bom? Uma percepção completa de todo o ambiente. Então esses seres traziam essa prerrogativa, esse poder glorioso de toda a percepção ali no entorno do trono de Deus, tá? E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tá? Antes disso está escrito assim: e não descansam nem de dia nem de noite. Tá? Isso denota que Deus não dorme. O teu Deus não dorme, o teu guarda não dorme, o teu Salvador não dorme. Aquele que cuida de você, ele não dorme, tá bom? Vamos lá. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. Irmãos, a maior alegria que qualquer criatura pode atingir na vida é de ter a oportunidade de adorar e agradar a Deus por toda a eternidade. E estes seres faziam isso, e nós, como seres humanos, iremos fazer isso por toda a eternidade, adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar. Versículo de número 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. Vamos continuar. É interessante notar que estes seres davam glória, honra e ações de graças, nos fazendo entender que não era apenas figuras, algo ligado à tipologia somente, mas se parecem com uma ordem de anjo mesmo, né? Seres adoradores do Senhor, tá bom? Versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Bom, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para sempre. Notem que os 24 anciãos não podiam se manter em pé durante o período da adoração. Tamanha é a glória de Deus. Está em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que está escrito lá: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, quando a nuvem desceu ali e a glória do Senhor encheu, tomou aquele lugar, os sacerdotes caíram todos e ficaram prostrados, tá? Assim como diz aqui sobre os 24 anciãos, tamanha é a glória de Deus. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Irmãos, lançar a coroa tem sido um desafio para a igreja de hoje. Parece que a igreja de hoje não quer lançar a coroa, é incrível.
Muitos, na verdade, estão querendo receber mais pedras em suas coroas, no lugar de se humilhar diante do Senhor nosso Deus. Terrível, tá? Porém, os representantes do Velho e do Novo Testamento, que são os 24 anciãos do Apocalipse, capítulo 4, eles reconheciam que a glória pertence a Deus. Lance a tua coroa em adoração ao Senhor, tá? Pois isso sim o agrada. Vamos então para o versículo de número 11, que é o último, tá? Para a gente encerrar o capítulo 4 aqui. Vamos lá. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Deus é um ser de dignidade. Ser digno é ser merecedor de louvor e de adoração, e de toda a glória, e de toda a honra. Muitos têm dado a imagens de santos, tá? A dignidade que só pertence a Deus, a nenhum outro santo. Você não tem que ser devoto de santo nenhum, você tem que ser somente adorador de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos nos inclinar e fazer rezas e orações a santo algum, quer vivo, quer morto, ou mesmo a um anjo. Não! Isaías 42, versículo 8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse é o nosso Deus, que não divide a sua glória com mais ninguém, nem com Maria, nem com nenhum santo, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, nem com o Papa, com ninguém. A glória pertence a Ele. Louvemos e adoremos somente ao Senhor. Isso é o que ensina a palavra de Deus, sola escritura. Amém? A palavra de Deus nos ensina que os 24 anciãos entregaram aos pés do Senhor toda a adoração, e é isso que temos que fazer. Vamos lá, para encerrar. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, a glória pertence a Deus, pois tudo que existe, sejam anjos, homens, animais, planetas, estrelas, etc., são apenas obras de suas mãos. Deus criou todas as coisas, por sua vontade elas surgiram, portanto, a Ele a honra, portanto, a Ele a glória, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. Amém.